Bem, vamos continuar o nosso estudo da revista para os jovens, Questões e Conflitos da Vida. Eu vou falar hoje sobre depressão. Esse estudo, por ser um pouco extenso, eu vou fazê-lo em dois módulos, certo? Hoje eu apresentarei a primeira parte e na próxima semana apresentaremos a depressão parte 2, tá certo? Então, que possa ser proveitoso para a vida de cada um de vocês. Então, a gente vai falar sobre a depressão, tema tão debatido, né? Tão urgente nos nossos dias e que tem assolado vidas e famílias por todo o mundo. Quando um crente percebe que está entrando em depressão, logo aparecem os doutores para dar as receitas de cura ou os advogados que montam os processos geralmente contra o indivíduo, julgando as causas da pessoa que está passando por aquela situação. Na vida do cristão não é diferente. Começam então a procura por pecados encobertos, a ânsia por uma fé gigantesca e a busca desesperada por um momento de trégua daquela angústia tão profunda. O salmista, no Salmo 42, versículo 3, onde está baseada essa lição, Salmo 42, de 1 a 11, mas no versículo 3, ele diz o seguinte: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: E o seu Deus, onde está? Com certeza, não há nada que dificulte mais a cura de uma pessoa que está com depressão do que essa palavra, né? De culpa que coloca em questão a qualidade da fé da pessoa. Tais palavras entram como uma facada num coração já tão ferido. Provérbios 16, 24 diz o seguinte: Porém, palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. A autora dessa lição da nossa revista, Beth Barnett, ela pode falar com propriedade aqui nesse estudo, um estudo maravilhoso, pois ela passou pela depressão, enfrentou tudo isso, os doutores, os advogados espirituais, os juízes, né, que se acham no direito de julgar as pessoas que estão em depressão. E ela aprendeu, através das palavras doces e carinhosas de uma irmã, que essa doença, a depressão, é uma enfermidade e que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades naquela cruz e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Através dessa palavra, a autora da lição, Beth, ela teve a sua alegria da salvação restaurada em Deus. Agora nós precisamos entender o que é a depressão. O Salmo 116, versículo 6 diz o seguinte: O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Podemos definir a depressão como uma tristeza profunda, melancolia involuntária, que coloca o indivíduo em estado de prostração emocional, paralisando a iniciativa para todo tipo de atividade, para a tomada de decisões, com a perda de perspectivas para o amanhã. Vocês viram aí no Salmo 42, versículo 3, que o salmista diz que só queria chorar e as pessoas ainda o perturbavam, né, perguntando a ele: onde está o teu Deus? Né? Por que você está nessa situação? A pessoa deprimida tem desânimo acentuado por passar dias e noites da mesma forma, sem ter nada que lhe faça reagir a essa prostração emocional, alimentando-se de lágrimas e desesperanças, olhando para os outros e se achando único. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Salmo 142, versículo 4. Nós percebemos então que quando definimos a depressão, o que realmente nós fazemos é listar os seus sintomas. Que a depressão é praticamente isso, né? Os sintomas que a pessoa enfrenta
quando está acometido desse mal. Isso porque muitas vezes é simples identificar os sintomas da depressão, mas é extremamente complexo caracterizá-la ou defini-la de forma completa. Nós vamos listar aqui algumas causas da depressão, pelo menos as mais conhecidas. Devemos considerar que somos corpo, alma e espírito, e dessa forma pontuar que um problema físico pode causar problema emocional e vice-versa. Um problema emocional também pode desencadear problemas físicos e emocionais. Enfim, reagimos às questões da vida de muitas maneiras e a depressão pode ser uma delas. Aproximadamente 330 milhões de pessoas sofrem com a depressão no mundo, minha gente. Só no Brasil são mais de 10 milhões. Eu aconselho vocês a ler o livro de Judith Kemp, da editora A Vida, Depressão e Graça. Então, eu vou listar a seguir algumas situações que podem levar o indivíduo a desenvolver a depressão. Então, algumas doenças podem ajudar a desenvolver a depressão. Problemas relacionados com a glândula tireoide, hipoglicemia, alguns tipos de alergia, o período pré-menstrual para algumas mulheres, o período pós-parto também, o uso prolongado de alguns antibióticos e algumas medicações, como quimioterapias e outras. Experiências de perdas de pessoas muito queridas, desajuste financeiro, falta de emprego, situações que fogem ao controle e à incapacidade de resolvê-las. Rompimento de relacionamentos nos quais a dependência era muito forte, né? Experiências amargas na infância, como maus tratos, abusos físicos e verbais, uso de drogas, pecado não confessado, alteração dos níveis de serotonina. Serotonina é uma substância existente no cérebro que age diretamente no controle do humor e das sensações de bem-estar. Assim, eventos que provoquem alterações na concentração da serotonina no cérebro levam o indivíduo à depressão. O desequilíbrio funcional dos neurotransmissores que conduzem impulsos elétricos de uma célula para outra causa falhas na recepção de informações no cérebro e suas respostas também podendo ter como causa a depressão. É claro que nós listamos aqui algumas das muitas situações que podem levar os seres humanos à depressão. É importante, porém, salientar que como somos pessoas diferentes, né? Como diz o ditado, cada cabeça é um mundo. E reagimos de maneira distintas às diversas situações. No nosso organismo não é diferente, ele reage de forma variada em relação às medicações, às enfermidades e assim. O nível de depressão ou o seu surgimento varia de acordo de indivíduo para indivíduo. Em relação ao pecado, que é o afastamento de Deus, a palavra de Deus nos mostra que a alegria da salvação e a paz que a comunhão com Deus nos traz são perdidas. O Salmo 32, dos versículos 3 a 4, diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Vejam que o salmista estava enfrentando uma depressão muito profunda. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Salmo 51, versículos 4, 7 a 12. Nós devemos observar na Bíblia que ela não usa o termo depressão. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar esse termo. O que percebemos é que, como Deus cuidou das pessoas que apresentaram os sintomas dessa doença e mostrou a possibilidade delas retornarem à esperança e terem de volta a sua alegria de viver. Como identificar a depressão?
Podemos ler na Bíblia relatos de pessoas que, por diferentes razões, enfrentaram tristezas profundas, tiveram seus momentos de desânimo, vontade de desistir, chegando ao ponto até mesmo de pedir a própria morte. Pessoas que nós admiramos por suas histórias de fé, mas que, como você e eu, estiveram sujeitas a angústias da vida e obtiveram de Deus o socorro bem presente. Vamos agora citar 3 experiências que nos ensinarão como lidar com as nossas limitações e ajudar da maneira mais eficaz aqueles que sofrem à nossa volta. A primeira coisa é depressão por esgotamento físico, emocional e espiritual, dando o exemplo do profeta Elias. A segunda é depressão por problema físico, tendo como exemplo Ana. E a terceira é depressão por causa do pecado, tendo como exemplo Davi. Nós hoje vamos ver apenas a depressão por esgotamento físico e emocional, tendo como exemplo o profeta Elias. Esse texto se encontra em 1 Reis, no capítulo 19, dos versículos 1 a 18. O profeta enfrentou diversas e tensas situações, mas fez uma obra maravilhosa no Monte Carmelo, enfrentando sozinho 450 profetas de Baal. Ali Deus provou o seu poder, por meio da vida do profeta Elias. E lendo os capítulos anteriores, vemos um homem de extraordinária fé. Entretanto, uma ameaça, somada ao cansaço físico, levou Elias ao esgotamento, que trouxe depressão à sua vida. Nos versículos 2 e 3 do capítulo 19, vocês vão perceber bem isso. Então, o que foi que Elias fez? Fugiu, sem um amigo para dividir essas cargas. É difícil, né? Perdeu a capacidade de reagir, prostrou-se e pediu para si mesmo a morte. Não viu possibilidades para o futuro. E em sua angústia, ele sentiu-se o único naquela situação, bem típico de pessoas que estão enfrentando a depressão. Né? Elas acham que o seu problema é o maior de todo mundo e que ele é o único a estar enfrentando aquele sofrimento, aquela dor. Então, na próxima semana, eu continuarei com os outros pontos e que Deus possa estar abençoando cada um de vocês e que estejam cada dia mais inteirados e firmes na palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.